Iniciamos o culto com oração, buscando a graça, a compaixão, misericórdia do nosso Deus e Senhor. Pai, Deus eterno e santo, nós olhamos para dentro de cada um de nós e nos vemos como verdadeiramente nós somos. Egoístas, fracos, carentes, maldizentes, orgulhosos, presunçosos, pecadores. E quando vemos como nós somos, nós conseguimos entender a necessidade de uma limpeza, de um banho espiritual, do perdão. E só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode nos limpar o nosso espírito, limpar a nossa alma. E tudo isso reflete no nosso corpo também. Faça isso, Senhor, por cada um de nós. Retira de nós, Senhor, a raiva, o ódio, a mágoa, o rancor. Ajuda-nos a olharmos para este mundo com um pouco mais de amor. Fala conosco nesta manhã de terça-feira. Livra-nos, Senhor, da mentira, livra-nos dos mentirosos. Ajuda-nos a discernirmos a verdade da mentira. Precisamos que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos ajude a falar quando necessário e a calar quando necessário for também. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, ó Deus e Pai, por mim e por todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, irmãs amadas, se você puder ajudar esse trabalho aqui, ajude. Não é porque eu não falo que eu não preciso da ajuda de vocês, é porque eu me sinto sinceramente constrangido em ficar pedindo ajuda, né? Então, se você puder, eu agradeço muito. Que Deus esteja sempre com você, podendo ou não, é claro.
tomar esse golinho de café. Quero convidar você para você ler, enquanto eu vou tomar esse golinho de café aqui, que faz parte do culto, claro. Não o café. As passagens bíblicas que eu vou indicar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. E a outra passagem é 1 João, capítulo 4 também, versículo 1. Vou pedir para você ler enquanto eu vou tomar esse golinho de café. Eu sei que você já conhece as passagens 1 João 4:1 e 1 Timóteo 4, do 1 até o 3. Mas dê uma lida aí para rememorar. Muito bom. Agora, vamos deixar a nossa Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 14, que hoje nós vamos falar um pouco. Eu sei, irmãos, não pensa que eu não sei. Eu sei que você que nos acompanha ao vivo, todos os dias, está aqui com a gente, né? Eu sei que você já sabe de muita coisa que eu falo, que, mas isso não é para mim. Não. Que você sabe, eu sei. É que você é incentivado, quando eu falo, a ajudar alguém que você conhece. Quem é que não conhece alguém que está envolvido no engano? De uma forma ou de outra. Achando que está servindo o único Deus que existe. E não está. A Bíblia mostra para a gente que não está. Nós precisamos ajudar essa gente. Isto é evangelizar. Isto é levar o Evangelho. Agora, só pode levar o Evangelho quem conhece o Evangelho. A pessoa não conhece, como é que vai levar? Não tem argumento. Então, eu sei que muita coisa que eu falo, você já sabe. Mas é para ajudar você a proclamar o Evangelho. Nós estamos aqui enfrentando no Brasil, de novo, essas histórias de milagres, sinais, pandeiro, não sei o quê. E a gente sabe que milagres, e tem pessoas que vivem, né, parecendo um rei, com aquilo que consegue levantar, usando como tema na sua vida, na sua empresa, milagres e sinais. Por quê? Porque milagres e sinais têm
óbvio que tem, um lugar na nossa vida espiritual. Essa gente sabe disso. A diferença é que este lugar dos milagres e sinais na nossa vida espiritual, ele é sempre subserviente. Isso quer dizer que ele está sempre debaixo da palavra de Deus. Um milagre, um sinal qualquer, não pode estar acima da palavra. Ele está a serviço da palavra, subserviente. Ele está debaixo da palavra. Milagres e sinais podem nos ajudar a alargar a compreensão da palavra de Deus. O que os milagres e os sinais não podem e isso não são eles, somos nós que não podemos permitir, é que eles, milagres e sinais, nos distanciem de alguma forma da verdadeira interpretação da palavra. Primeira coisa, Ronaldo, que a gente precisa ter aqui, ó. Nós não realizamos milagres. Nós não realizamos milagres. A gente vê os milagres e aceitamos por aquilo que eles são. Se alguém pedir para você, define milagre para mim, como é que você vai definir? Milagre é presente não merecido do céu, que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma definição de milagre muito boa, aliás. E é Ele que realiza milagres e sinais. Os milagres e sinais são realizados por Deus, porque eles têm um santo propósito. Não é realizado por homem nenhum. Por causa disso que a gente afirma que noite de milagre. Mentira, mas mentira deslavada. Ninguém pode prometer sinais, porque ninguém faz. Quem faz é Deus. Como é que eu vou prometer algo se quem faz é o outro? O maligno, o diabo, pode falsificar muitos e muitos sinais e milagres, numa extensão que a grande maioria de nós não compreende plenamente, que a gente chama de sinais e maravilhas da mentira. A Bíblia diz sinais e maravilhas da mentira do fim dos tempos. Eu acho que há um mês atrás, eu não vou procurar aqui não, mas um mês atrás, mais ou menos, eu falei sobre inteligência artificial, né? Por quê?
precisamos estar atento a isso. O cristão precisa estar atento. O cristão não é um sujeito abobalhado. O cristão é um sujeito que raciocina, pensa, pede. Por que a gente pede sabedoria a Deus, então, se não é para ter esse entendimento, né, Tiana? É para a gente pensar, para a gente, peraí, isso aqui, aquilo ali, mas pera, não, mas olha. Estes sinais e maravilhas da mentira, que a Bíblia trata, sinais e maravilhas da mentira, do fim dos tempos, eles podem ser produzidos. Isso não podia na época de Jesus. Bom, não vou nem falar na época de Moisés, mas na nossa época, que é, obviamente, a época do fim dos tempos, estes sinais e maravilhas da mentira, eles podem ser produzidos por meio sobrenaturais e por tecnologia. E podem também ser produzidos por meios sobrenaturais e tecnológicos. Isso tudo para impressionar você, a mim, para nos impressionar. Eu não estou falando mal da tecnologia. Quando eu falei da inteligência artificial, eu falei, eu não estou contra, só que nós precisamos estar atentos. O que o diabo o maligno não pode falsificar, não consegue falsificar, é o amor e a misericórdia. Então a gente sabe que na época de Jesus, por exemplo, na época de Elias, Ezequiel, né, os milagres, os sinais e maravilhas poderiam ser da mentira, mas eram executados apenas por meio sobrenatural. Hoje, eles podem ser por meio sobrenatural, mas também por meio tecnológico. Mas ainda não podem e nunca poderão, né, falsificar, nem por meio sobrenatural, nem tecnológico, o amor e a misericórdia. Então, o que a gente vê? O que a gente precisa entender, Nelson, é que esses sinais, essas maravilhas, esses falsos milagres, eles são mais parecidos, na verdade, e é isso que a gente precisa ter a capacidade de discernir. Eles são mais parecidos à apresentação de um artista de rua. Não estou falando mal dos artistas, nem estou dizendo que o artista de rua é diabólico, não é nada disso. Estou falando da apresentação. Né? A gente vê às vezes na rua por aí pessoas fazendo mágica. É só uma demonstração. É só aquilo que você vê. Mas não há ali nada de amor divino. E a gente precisa entender que qualquer milagre tem a chancela, tem o carimbo, tem o selo do amor do nosso Deus.
Por que as pessoas são enganadas? Porque elas não buscam isso, elas buscam só olha e só olhou. É o que acontece com o artista de rua. O artista de rua vai lá e faz a sua apresentação, esperando apenas o quê? A sua retribuição pelo trabalho dele. Qual era o trabalho dele? Apresentação. Ele apresentou. Agora você dá lá a sua contribuição para ele poder sobreviver. Não há ali o amor de Deus. Não há expressão genuína do amor divino. E esta batalha aqui, pela Bíblia, pelo bom e sadio entendimento bíblico, né? Tem algumas coisas que a gente insiste mais porque são pontos de salvação. Ponto de salvação, o que é ponto de salvação? É que impede ou não a salvação de alguém. Tem coisas que, não, se você quer acreditar, por exemplo, como uma irmã que mandou aí uma mensagem para mim, que ela acreditava no arrebatamento antes da tribulação, agora ela deixou de acreditar. E ela mandou lá as passagens que fez com que ela mudasse de opinião. Tudo bem, acredita, se você quer acreditar que é antes, se você quer acreditar que é no meio, se você quer acreditar que é depois, é problema seu. Acredita no que você quiser nesse caso específico, porque isso não vai mexer com a tua salvação. Agora, tem coisas que mexem com a salvação. Isto daqui é uma delas. E esses falsos milagres, essas falsas maravilhas e sinais da mentira, têm e terão um impacto ainda maior nos descrentes. Por quê? A terra pós-arrebatamento, ela vai estar quase que na sua totalidade de pessoas descrentes ou falsos crentes. Quando a tribulação se iniciar, a maioria das pessoas que vão estar vivas são falsos crentes ou descrentes. E por que eles vão acreditar assim facilmente? E é este o impedimento que esse trabalho quer colocar, você não ser um deles. Nós aqui não sermos daquele grupo enorme, daquela multidão de pessoas que vão ficar aqui. E por que eles vão ficar? Porque eles não tiveram e não têm naquela época, não terão naquela época, naquele dia, naquele período, né? O fundamento, na verdade. Serão ateus, serão pessoas que creem num monte de coisas fora e longe de Deus. Vão ficar aqui também aqueles cristãos professos, os falsos crentes, aqueles que se diziam cristãos, que frequentavam a denominação tal, não sei o que tal, mas não vão. E esta gente, este povo, esta multidão, vai ficar muito provavelmente
impressionadíssimos com os sinais e maravilhas, assim como aqueles seguidores de outros deuses que vão ficar por aqui também. Todos eles vão se impressionar com os sinais e maravilhas da mentira. Ora, não é difícil enganar se hoje as pessoas vão e se impressionam. E ainda tem gente falando, olha, isso é mentira, não vá, você está... As pessoas não ouvem, continuam indo, você imagina lá. E eu quero aqui trazer um exemplo, ora, para você entender bem do que eu estou falando. Quero trazer um exemplo para você. Né? Semana passada eu trouxe aqui, assim, pá, né? De bate-pronto para vocês, que agora os católicos têm uma determinação papal que a adoração a Maria é com restrições. Não é? Falei, depois todo mundo noticiou por aí. Quando o Papa falou lá, eu já tinha notícia aqui, já passei para vocês. Agora, os católicos romanos eles são condicionados. É fácil para eles acreditarem nos eventos milagrosos, e para eles todos que fazem milagre são santos. Você vê que existe lá, né, anos e anos e anos da parte, porque o Vaticano conhece a Bíblia. Não pensa você que eles não conhecem. Não pensa você que o Papa não sabe que tudo, tem um monte de coisa lá que não é bíblico. Eles sabem, os padres, todo mundo sabe. A prova é que o sujeito, para ser canonizado santo, leva anos, anos e anos. Por quê? Para verificar se aquilo é verdadeiramente milagre. E mesmo assim, como é tradição os santos, mesmo sabendo que não é, eles canonizam. Mas não é... Existia um sujeito chamado Ligório. Ligório. E ele fala sobre isso. E esse Ligório é um historiador antigo, né? Ele confirma que todo padre, todo sacerdote, eu não estou falando mal, eu estou trazendo informação para você entender o que eu estou falando. Esse Ligório e os cânones da fé católica, não é só ele, né? Confirmam que todo sacerdote, até aqueles que têm uma vida degenerada, tem o poder místico de transformar o pão da comunhão no corpo de Cristo, a hóstia. Eles acreditam que a hóstia, aquele pedacinho de água com farinha, se transforma no corpo de Cristo. E o vinho canônico se transforma no sangue de Cristo. E o discernimento espiritual? Por causa disso que eu pedi para você ler. Olha, enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, né?
Você lê lá 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2, 3. Leia 1 João, capítulo 4, versículo 1. Olha, mas fica aí aberto em Coríntios 14, hein? Por quê? Porque não são só eles que estão no erro, no engano profundo. A igreja chamada cristã, evangélica, crente também. Aqueles que foram treinar, porque é treino isso, né? Se você está numa denominação que acredita, você vai acreditar também. Aqueles que foram treinados para acreditar nas línguas, a maioria deles são os católicos carismáticos e os pentecostais. Estes serão presas fáceis para aqueles que afirmam ter uma palavra vinda de Deus. A Bíblia, não falei dos católicos aqui agora, que eles conhecem a Bíblia. Infelizmente, os pentecostais, alguns conhecem também, mas outros pulam aquilo que não satisfaz as suas exigências emocionais. Eles sabem muito bem o que está escrito nas duas cartas aos Coríntios, principalmente na primeira carta, principalmente ali no capítulo 14. Eles sabem o que está escrito ali, eles sabem que Paulo não está aplaudindo os coríntios, muito pelo contrário, ele está chamando, ele está repreendendo, ele está exortando, no sentido de aconselhar e chamar a atenção aos coríntios. Mas como é que eu vou atrair gente para dentro de uma denominação se eu não fizer algo diferente? Então vamos fazer. Você vê que a Bíblia Sagrada coloca condições rígidas sobre a expressão das línguas em público. É só você ler, porque isso que eu falei, fica aí aberto em Coríntios 14. Né? Se você for no versículo 26, por exemplo, 26 mesmo, deixa eu ver se eu não estou falando errado. Isso, 26. O que você vai ler? São coisas rígidas sobre o dom, sobre a manifestação. Isso não é cumprido. Por quê? Não, vamos deixar, todo mundo chama atenção, né? Todo mundo vai tal. Essas denominações carismáticas e pentecostais, e neopentecostais também, elas buscam o dom de línguas sem consideração alguma por aquilo que a Bíblia ensina sobre o assunto. E aquilo que a Bíblia ensina sobre o assunto, línguas, parece que alegra esta gente a presença dos espíritos enganadores. E eu quero trazer um alerta aqui para você. Se você, assim como eu, um dia já participou deste tipo de falsa adoração, converse com o nosso Senhor e Deus. Se você ainda não tem dentro de você
né? Resquícios de tudo aquilo que você aprendeu lá. Porque se você ainda tem resquícios desta conexão com espíritos imundos, você precisa pedir perdão a Deus, assim como eu fiz, e pedir que o Senhor afaste da sua vida. Senhor, eu renego esses espíritos enganadores a quem um dia eu dei ouvidos. Porque eu sei de casos de pessoas que já tinham abandonado estas denominações e um dia foram tomadas por espíritos enganadores e começaram a falar em outros idiomas ou algarávias, né? Então você que tem que fazer uma análise em você. Ah, não, ainda tenho, às vezes Então, conversa você e o nosso Senhor. Olha, eu renego esse tipo de coisa, eu não quero nenhuma ligação com o espírito enganador. Infelizmente, queridos irmãos e queridíssimas irmãs em Cristo, no fim dos tempos, milhões de indivíduos sem saber, e nós estamos no fim dos tempos, irão se abrir para essas entidades. Que entidades? Espíritos enganadores. Por causa disso que eu pedi para você ler, meu irmão, minha irmã, 1 Timóteo 4:1-3 e 1 João 4:1. Após o arrebatamento dos fiéis verdadeiros, cristãos verdadeiros, o Espírito Santo não vai mais restringir o mal aqui na Terra. As manifestações, hoje a gente vê manifestação demoníaca, né? Aqui, lá, acolá, muito mais do que era no passado. Mas depois do arrebatamento, essas manifestações vão florescer subitamente. E incentivados por espíritos imundos, um número, sei lá, hoje, nesse momento aqui agora, incontável de pessoas irão se abrir para o poder sobrenatural que Satanás vai liberar. Olha a importância disso que está sendo dito hoje, disso que está sendo esclarecido para você, para mim. Porque é aquilo que eu venho dizendo há muitos anos, né? Tá ruim, claro que tá. E vai ficar pior. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, meu irmão, minha irmã. O arrebatamento está aí. E as pessoas a cada dia se abrem mais para o poder sobrenatural e maligno que Satanás está colocando sobre a terra. E isso está recebendo vários nomes por aí, menos poder sobrenatural maligno. Senhor, o que eu quero pedir para o Senhor hoje nesse final de culto? Primeiro eu quero te agradecer por toda a instrução, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor nos deixa a palavra e ainda nos ajuda a entender.
Porque pouco a gente quer entender, né? Senhor, eu quero pedir hoje assim, que o Senhor esteja falando mesmo aos corações de todos aqueles que ouviram, daqueles que vão ouvir tudo isso que foi dito aqui, e se alguém ainda de alguma forma sendo aliciada por espíritos enganadores, que o Senhor ajude esta pessoa com o teu perdão a se livrar desta mentira, do ministério da mentira. E eu peço isso não só pelos outros, mas peço por mim também. E o faço no nome do Cristo Jesus. Amém.